Então vamos lá, olha só, eu abri lá um box de perguntas no meu Instagram, mentira, eu fiz foi postar uma foto e pedir temas para vocês, né? E daí o Rodolfo Soares, ele sugeriu, olha, os países estão injetando muito dinheiro na economia e será que a crise de 1929 pode acontecer novamente, né? Muitos investidores e empresários faliram. E aí o que acontece? Ele tá certo por um ponto e tá errado por outro, né? Uma crise de 29 pode acontecer? Não, né? Porque a crise de 29 aconteceu em 29 pelos motivos da crise de 29. Então agora a gente tá vendo uma crise totalmente diferente, né? Durante a pandemia do coronavírus ali, os países ao redor do mundo de fato injetaram trilhões de dólares na economia, né? Tanto o bloco europeu ali, quanto os Estados Unidos e até no Brasil, né? Então a gente viu aí o governo injetando quase 10 vezes o programa Bolsa Família em um ano só, né, por meio do auxílio emergencial. Isso ali gerou um boom de liquidez na economia, tirou várias famílias pobres da pobreza, inclusive tem até pesquisas sobre isso aí que mostram que várias pessoas saíram da pobreza durante esse período por causa dessa injeção de dinheiro na economia. Só que é óbvio, né, que isso deve causar aí nos próximos anos uma injeção de dinheiro que não existia na economia, que foi impresso e dado à população, basicamente criado, né, não precisa nem imprimir mais hoje em dia, simplesmente aumentar dígitos nas contas, a gente vai ver ali agora o reflexo disso. Né? E o que aconteceu? O real tem perdido o valor aí ao longo do ano e vai perder ainda mais. Quem viveu ali na década de 80 sabe que o efeito do descontrole nos gastos públicos ali do governo pode chegar realmente a níveis alarmantes, né? Não entrando no mérito se essa atitude foi certa ou errada, a gente precisa lidar com a realidade. A realidade é que injetar dinheiro na economia faz com que o preço de tudo aumente descontroladamente, a gente veja um cenário de inflação, a não ser que o governo arrume alguma solução que faça a economia real crescer na mesma intensidade e que não tem sido o caso, né? Então hoje a gente vai falar de fato sobre 4 investimentos que você pode fazer para se proteger da futura crise que deve acontecer sim nos próximos meses ou nos próximos anos aí, no curto, no médio prazo, a não ser que alguma coisa muito extraordinária aconteça que livre o governo disso, né? E a gente não pode contar com fatos extraordinários, a gente tem que contar com a realidade, o que a gente está vendo ali. Como que você poderia se proteger então? Como você poderia fazer sua carteira se beneficiar desse movimento ou pelo menos manter ela ali no mesmo patamar, né? A gente vai falar de 4 investimentos que têm esse poder de fazer isso. A primeira reserva de valor aí, que é a mais popular do mundo, que tem o poder de concentrar o valor, é o ouro, né? Ele foi sempre considerado por muitas pessoas, inclusive por governos, tá? Os governos fazem compra de ouro periodicamente ali para se proteger também, proteger a economia. Eles mesmos fazem reserva de ouro ali, inclusive as reservas internacionais de ouro de países têm crescido assustadoramente nessa crise, porque eles sabem o que eles fizeram, né? Então o ouro é aceito amplamente em todo o planeta, é por isso que ele é considerado uma moeda muito interessante ali. Ele é fácil de adquirir, tanto fisicamente quanto pela bolsa de valores. Ele é facilmente transferível, né? Eu posso te dar um ouro aqui, eu posso te transferir um título de ouro. Ele é fácil de transportar de um lugar para o outro, até em grandes quantidades de ouro cabem ali em embalagens bem pequenas, tá? Para você ter uma ideia ali, só para uma ideia tranquila para você ter, se você pegar uma garrafa daquela de suco ali, de Del Valle, né? Você poderia colocar ali os mais de R$1 milhão com toda certeza, tá? Por que o ouro tem esse valor, né? Por que a humanidade dá tanto valor pro ouro? Afinal, é só um metal precioso e que tem poucas utilidades práticas. Hoje em dia a gente já vê ouro em placa de vídeo, essas coisas, mas o ouro não está atrelado a isso. O valor do ouro, ele já existe muito antes disso. Essa imagem, por exemplo, desse esqueleto aqui, ele foi encontrado ali na necrópole de Varna, na Bulgária, né? Ali dos anos 4200 a 4600 a.C. E você já encontra ali o ser humano usando joias ali de ouro e tudo. Então, é uma coisa que sempre foi valorizada, seja ali pelo seu valor simbólico, né, para fazer joias e coisas do tipo, ou mesmo hoje em dia com um valor de certa utilidade, né? Então, assim, só para você ter uma ideia do quanto o ser humano valoriza o ouro e do quanto ele é útil em algumas crises, é tão normal que as pessoas procurem ouro na crise que, olha só, né? Se você olhar ali no dia 16/10/2018, né, o ouro estava custando R$146,69. E se você olhar agora, no dia 16/10/2020, o ouro está custando R$344,69. Então, olha, a partir de 2020 ali, né, que a gente vê aqui no começo do ano, quando a gente descobre a pandemia do coronavírus, olha o que acontece, né? São muitos milionários e bilionários ali, pessoas normais também, comprando ouro para manter sua reserva de valor, porque sabem que o governo injeta muito dinheiro na economia em situações exageradas de crise. E aí seu dinheiro perde completamente o valor, né? Mas assim, Raul, como que eu posso comprar ouro na prática, né? No Brasil você pode adquirir ouro online aí, ouro físico mesmo, por 2 empresas, até onde eu sei, que é a Par Metal e a Ouro Minas. Elas emitem certificado de ouro ali e tudo e garantem a recompra desse
ouro caso você queira vender de volta para elas, né? Mas ouro você pode penhorar na Caixa Econômica Federal, você pode comprar ouro em qualquer lugar aí no centro da sua cidade, vai ter aqueles carinha com o coletinho do Compra o Ouro, né? Então é muito fácil adquirir ouro físico, só que eu acho isso uma modalidade extremamente perigosa de ter ouro ali, tá? Ela é mais segura do que as outras no sentido de que o governo não pode confiscar com facilidade, teria que saber que esse ouro existe. Se você compra abaixo de 20 mil, dificilmente ele saberia ali que você ainda tem esse ouro, né? Você poderia falar que vendeu, ou que fez uma joia, ou que fez alguma coisa. Então você teria que cuidar da armazenagem e segurança e seria meio complicado, tá? Mas aí é possível adquirir também contratos de ouro ali na Bolsa de Valores, por meio de alguns tickers ali, né? Então você pode adquirir contratos inteiros. Então o OZ1D, ele tem uma quantidade mínima de ouro ali que você poderia adquirir de 250 gramas. E aí, se você é bom de matemática, você já multiplicou 344 aí por 250 gramas, né? E você chegou no valor ali de R$ 86.172,50 por contrato, né? O que seria um preço ali impeditivo para a maioria das pessoas. Mas aí você também pode comprar pelo contrato de OZ2D, aí seriam só 10 gramas, já fica um valor um pouco mais acessível, bem mais acessível na verdade, de R$ 3.446,90, um contrato então, que seria um lote fracionário aí, né, de 10 gramas. E aí você ainda tem, assim, para quem realmente não conseguiria adquirir nem esse contrato, você ainda tem o OZ3D, que já é bem menos líquido ali, muito menos gente negocia ele, que é de 0,225 gramas ali, né? Então você teria esse contrato negociado a R$ 77,55, que já é um valor bem mais barato ali para você poder adquirir. Então esses contratos, eles, quando você adquire um contrato dele, ele gera uma taxa mensal ali de custódia, né? Vamos considerar uma taxa de manutenção que você teria que pagar para a corretora. Então, antes de adquirir esse tipo de contrato, primeira coisa, você não pode comprar isso usando o ticker lá no seu home broker, né? Você até consegue visualizar o preço, você usa alguma corretora que permita a compra desses ativos, você consegue visualizar o preço ali, mas eles não te permitem comprar assim. Você poderia obter o preço, mas você teria que ligar lá, então, de fato, na sua corretora, na mesa de operação e saber, né, se tem alguém querendo vender e mandar a sua ordem por lá. Então, só ligando na mesa de operação mesmo, tá? Tem um telefone da sua mesa de operação na sua corretora, eu não posso passar os telefones aqui porque cada corretora tem um, né? Mas você conseguiria ligar lá e comprar o ouro, tá? Nesse caso, se você for comprar o ouro, pergunte sobre quanto que custa essa taxa de custódia, quanto que você vai ter que pagar para manter esse ouro ali, né? Muita gente acaba ignorando esse valor e ele não é desprezível, ele é bem mais barato do que a maioria das pessoas falam, muita gente fala valores surreais disso aí, calcula de forma errada, já vi várias vezes, é por isso que eu nem vou fazer esse cálculo aqui, porque é uma polêmica isso aí, mas tem um valor mínimo ali que você tem que pagar para a custódia do ouro. E para a maioria das pessoas, essa taxa de custódia pode ser um pé no saco ali, pode ser bem impeditivo, mas você pode ligar na corretora e verificar o preço real. Você vai falar a quantidade, vai perguntar, olha, quanto custaria a custódia mensal? E o cara vai te falar na hora. No preço de hoje. Vai falar, mas não sei falar porque depende do preço que o ouro vai estar no dia. Você fala, não, no preço de hoje, quanto que eu pagaria? Porque aí você vai ter uma ideia de quanto você pagaria. Raul, achei muito complexo e tudo, não gostaria de comprar ouro dessa forma. Que outra forma que eu posso no Brasil comprar ouro, né? E aí me expor a ouro aí. Você pode também ter um fundo ali da Orama, né? E tem também o Trend Gold, são fundos de investimentos, vai ali no fundo de investimento e verifica, tá? Eles têm taxas relativamente tranquilas ali, esses dois que eu citei aqui, que é o Trend Gold e a Orama, e você poderia estar exposto ao ouro ali de maneira nacional, né? Ao ouro e ao real ali. Essas são formas interessantes de ter ouro. Cara, qualquer ouro para mim é melhor que ouro nenhum, né? Mas a melhor forma para mim, melhor custo-benefício que eu diria que tem, é de fato você diversificar além de tudo em outro país. Por quê? Além de você tirar um pouco do risco Brasil ali, né, de confisco, essas coisas todas, você ainda está se expondo e diversificando em outro país, seria também interessante. E aí nos Estados Unidos tem os melhores ETFs ali de ouro, né, pelo menos na minha opinião, e existem dois ETFs aqui que eu vou dar uma sugerida para vocês olharem, lembrando que nada disso aqui é recomendação de compra ou de venda de nada, tá? Mas você pode dar uma olhada ali, por exemplo, no Yahoo, né, é um ETF ali que tem 100% dos investimentos dele em ouro, então você pode ver ali as taxas e tudo, você pode ver o retorno que ele teve nos últimos anos, cresceu muito o valor do ouro, ele tá ali desde 2005, já é bem mais tranquilo de se ver. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre ele, você pode acessar o Yahoo Finance ali, clicar, né, no resto das opções ali, nos holdings, ver se está tudo 100% em ouro, pode verificar a performance, pode verificar ali várias outras coisas. E no site etf.com também, né, etf.com, você poderia ali também pesquisar pelo Yahoo e você poderia encontrar mais detalhes ainda sobre ele, né? Então um bom ETF ali para você se expor a ouro, eu tenho na minha carteira. E você também tem uma segunda opção aqui, que é o GLD,
GLD. Dá uma olhadinha maior no GLD ali também, dá uma pesquisada, você encontra ali cada cota dele, né, por 179 dólares, mas você pode comprar sempre com a fração de cota, nos Estados Unidos é sempre permitido. Então o Yahoo é 18 dólares por cota ali, não é tão caro, né? E você consegue ver aqui também que é uma boa opção, né? O GLD também é bem interessante, mesma coisa que você pode fazer é um ETF ali de exposição a ouro. Raul, eu sei que prata também tem essa capacidade de conservar valor. É verdade, a prata tem a capacidade de conservar valor da mesma forma, né? Quando você vai usar aqui como reserva de valor, a prata pode sim ser usada para fugir desses movimentos aí de injeção de dinheiro excessiva na economia, né? Então, quando você olha ali, você pode dar uma olhada no SLV, né? Que é um ETF ali só de prata. E muitas vezes a prata pode ser uma boa oportunidade porque as pessoas olham menos para ela, né? Então, às vezes você quer só manter o seu valor ali mesmo e não ter a chance de se expor uma alta tão grande, uma queda tão grande. Eu diria que na maioria das vezes, não é sempre, tá? Eu diria que no histórico, né? Se você considerar alguns anos não, a 2008, por exemplo, talvez não, porque oscilou tudo, mas se você considerar assim, alguns anos ali, eu acho que a prata oscila menos que o ouro. E é uma opinião pessoal, eu não chequei isso aqui historicamente, mas na minha opinião, na minha carteira, ela oscilou menos e costuma se comportar mais de maneira balanceada. Raul, você tá afirmando isso? Lembrando, não tô, hein? Não importa o que a gente acha, né? Nesse caso aqui eu só acho mesmo. Então, assim, como a gente pode perceber, o ouro e a prata é muito interessante, mas a não ser que eles sejam adquiridos de maneira física ali na rua, enterrados em algum lugar, o governo poderia confiscar esse ouro seu a qualquer momento, né? Porque tudo ali está em cima das regras do governo. Se está no fundo, se está no ETF, pode ser o governo americano, pode ser o governo brasileiro, mas eles podem ali confiscar esse ouro. Aí você vai pensar, nossa, Raul, mas aí também você já está empolgando muito, né? Porque não necessariamente porque o governo pode confiscar, que ele vai confiscar, né? Mas eu não confio muito em político e eu tenho motivos para isso, né? Então, quando você olha ali em 1933, o governo americano criou a Ordem Executiva 6102, que proibia qualquer cidadão americano ali de portar ouro, né? Eles estavam com problema ali e achou que isso se devia a essa reserva de ouro da população e o governo obrigou toda a população a entregar o ouro ali por 20 dólares e 67 centos de dólar ali a onça Troy, né? Uma medida que equivale ali a 28 gramas. E logo depois subiu esse preço aí para 35 dólares onça Troy, né? E aqui você consegue ver, ó, Under Executive Order of the President, né? Então eles realmente confiscaram o ouro ali. E na época, inclusive, os certificados e tudo foram confiscados. E aí, independente de você estar se protegendo ali da emissão de moeda estatal, o governo vai lá e confisca e você se lasca, né? Então é sempre bom ter uma redundância. Se você tem um patrimônio maior, é melhor você pensar sobre isso. Cara, não tem um patrimônio muito grande, tá ok? Não precisa ficar tão preocupado com isso que você não tem muito o que perder, né? O governo não costuma confiscar ali pequeníssimas quantidades, não. Então ele gosta de coisas mais bujudas ali. E aí, a gente pode se proteger, inclusive, do governo usando a terceira forma aqui. Então foi ouro, prata, agora a gente vai falar aqui das criptomoedas, né? Eu fiz um vídeo aqui em cima explicando só o funcionamento do Bitcoin, essa série vai continuar, ela dá um pouco mais de trabalho de fazer a pesquisa e trazer aqui para vocês, mas ela vai continuar, você pode assistir o primeiro vídeo da série aqui. E uma das vantagens do Bitcoin, além do fato de que ele pode ser transferido de qualquer país, a qualquer momento, né? Então você tem aqui, 10 Bitcoin quer enviar esse dinheiro todo daqui para Dinamarca agora, para você fugir para lá, sei lá o que você quer fazer, o governo tá te censurando de alguma maneira. Você pode fazer. O governo não tem o poder de confiscar Bitcoin. Raul, como assim? A carteira é sua. Não tem como. Você pode falar que gastou. Falar, infelizmente eu sou um viciado, perdi todo o meu Bitcoin ali em trade, não tenho mais. E ele não tem como checar se você tem ou não. Ninguém tem como saber. Então o Bitcoin ele é uma forma até de se proteger do governo, né? Se eles criarem agora uma coisa falando assim, agora eu vou confiscar, eu não vou devolver o meu. Vou falar que perdi, né, gente? Inclusive, tava querendo me contar pra vocês aqui, não tenho mais Bitcoin nenhum. Aconteceu esse acidente aí na minha vida. Então é isso. O Bitcoin tem essa capacidade aí de transferir para qualquer lugar, de manter o valor, ele não pode ser criado artificialmente, o governo não pode injetar Bitcoin na economia, não pode confiscar nem nada, e além de tudo ele é uma moeda deflacionária, né? Então apesar do Bitcoin hoje estar custando aí mais de R$ 65.317,75, é possível comprar quantidades bem menores de Bitcoin, desde que a taxa justifique, porque senão você vai pagar mais de taxa do que isso, mas só para você entender o quanto o Bitcoin pode ser quebrado depois das casas da vírgula ali, né? Depois da vírgula, né? Em quantas casas ele pode ser quebrado, R$1 em Bitcoin, por exemplo, ainda seria 0,00015. Então ainda daria para você quebrar menos que R$1, muito menos que R$1 no Bitcoin, né? E várias pessoas perceberam essa facilidade, esse grande esquema, essa grande oportunidade de não se lascar com a impressão de dinheiro e assim como eu, compraram muito Bitcoin, o que fez a moeda saltar aí 114,88% em apenas um ano, né? Sendo um dos melhores investimentos do ano, com certeza, e o Bitcoin já é considerado o melhor investimento da década, que multiplicou o capital por muitas vezes. Raul, eu devo ver o Bitcoin dessa forma, né? Como se ele fosse valorizar para sempre, eu vou ficar rico, vou ganhar muito dinheiro.
Apesar disso, o Bitcoin tem ciclos de alta e baixa, ele pode cair também imensamente, né? Então esse 114,88%, ano que vem pode ser 114,88% de queda. É natural que no prazo de dias, assim, o Bitcoin oscile 20%, 15%, 30%, né? É bem natural mesmo. Mas em compensação, se você pensa que o real é muito diferente disso, é simplesmente porque você não compara o real com nada, né? Se você observar nos últimos 10 anos, o real teve uma queda aí no poder de compra, e nunca alta, muito grande, mas uma queda no poder de compra de 61,79%. Então, se você tinha R$100 lá no começo, né, da década, lá em 24 de março de 2006, por exemplo, se você tinha esse valor ali, na verdade em 14 anos que a gente está falando, né? Então, se você tinha esse valor ali, hoje em dia, né, se você tinha R$100 nessa época, você teria hoje, com os mesmos R$100 estando no seu bolso ainda, você teria R$38,21. Então, o real está perdendo valor, caiu 30% só esse ano, 33%, é realmente um absurdo, né? E considerando que isso é uma comparação real versus dólar, e o dólar também perdeu valor, repare aí o quanto você pode ter perdido de dinheiro. Então, às vezes é melhor você ter uma moeda ali deflacionária que está ganhando valor na média dos anos, então o Bitcoin vai subir cada vez mais de valor porque mais pessoas estão interessadas, do que ter uma moeda estatal aí que você pode ser confiscada a qualquer momento, pode ser tomado o valor de você, pode ser impressa em qualquer quantidade e não sustenta o valor dela ao longo dos anos, né? Se você chegou até aqui, antes da gente falar sobre a última forma aqui de você realmente conservar o poder de compra do seu dinheiro, eu quero te propor o seguinte: vai lá no meu Instagram agora, eu escondi uma mensagem ali nos meus stories. Se você conseguir encontrar a mensagem, uma frase, uma palavra, se você conseguir encontrar, você vai saber que encontrou, pode ficar tranquilo. Se você conseguir encontrar e for o primeiro a encontrar e me mandar lá no inbox, né, o print de você e a mensagem que você encontrou, ela tem que ser a certa, a primeira pessoa ganha aí um presente, né? Então vai lá no Instagram e faz isso aí que vai ser super legal aí. Lembrando que se você acertou, mas não tá me seguindo, infelizmente, você perdeu, eu passo pro próximo, né? Não vou também dar presente para quem me segue. Então o negócio é o seguinte, quarta e última forma aqui de você conservar ali, se proteger da próxima crise que vai chegar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser daqui 6 meses, pode não ser daqui 1 ano, mas ela sempre vai chegar, né? Então a quarta forma de conservar o poder do seu dinheiro, e essa é uma forma menos popular para investidores de modo geral, são os imóveis ali, né? E todo mundo sabe que os imóveis, de fato, eles têm poder de conservar os valores de compra. Você vai falar, mas no subprime perdeu o valor. Sim, gente. Acontece que em momentos específicos, mas o imóvel continua lá, ele continua tendo utilidade, as pessoas podem morar nele, então ele ainda é útil, ao contrário do papel. Se seu dinheiro tá ali e perdeu o valor, ele não serve mais para nada. Ele é só um papelzinho colorido, né? Como a gente já viu lá na Venezuela, aquele tanto de frango e carne custando pilhas de dinheiro. Então, uma pessoa que tivesse um imóvel ali, ela poderia trocar por frango e carne com toda certeza. Já o dinheiro, ele não tem esse poder de se conservar o seu valor ao longo dos anos ali, de modo geral. Então, ter um patrimônio pode te ajudar na desvalorização. Mas eu não tenho dinheiro suficiente para adquirir um imóvel. Claro, mas aí você tem dinheiro suficiente para adquirir cotas de fundos imobiliários. A gente fez um vídeo aqui só sobre 4 fundos imobiliários e tudo. Então, se você tem uma grande quantidade de dinheiro, eu preferiria terras produtivas especificamente, tá? Então, chácaras, fazendas, seriam terras produtivas ali, melhores moedas de troca ali, porque na crise você pode inclusive alugar, arrendar e toda aquela coisa. A comida nunca para, a produção alimentícia, principalmente num dos maiores potências do agronegócio do planeta aí, nunca para, né? Então seria uma ideia mais viável ali, mas as cotas de fundo imobiliário cumprem muito bem esse papel, inclusive é o que eu uso, tá? Eu até estou cogitando adquirir alguns imóveis agora por conta de uma possibilidade aí de uma impressão exagerada de moeda. Eu acho que esses imóveis podem ter ficado mais baratos, porque tem imóvel que não mudou de preço, mesmo com o real se desvalorizando 33%, né? Então, por conta da crise, acabou que não mudou de preço. Eu encontrei algumas possibilidades interessantes. Eu ainda não sei se farei isso, mas que eu aumentei minha posição em fundos imobiliários e Bitcoin, aumentei pra caramba, e ouro também, porque eu acho que é coerente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser sugerir algum vídeo, alguma coisa, eu vou abrir sempre lá essas coisas lá no Instagram para vocês sugerirem. O vídeo de hoje foi só um beijão. Até o próximo vídeo. Não esquece de inscrever no canal, e Sardinha Raiz vem na confiança e já deixa o like antes do vídeo. Falei no final para você na próxima se exemplar. Então, um beijão para vocês, gente. Até mais.